Olá, meu nome é Josiane Ramos e eu sou professora de arte. Hoje nós vamos falar sobre o modernismo brasileiro e a Semana de Arte Moderna. O objetivo da nossa aula é conceituar a Semana de Arte Moderna brasileira através do contexto histórico e suas principais características nas artes visuais, na literatura e na música. A proposta modernista brasileira, ela envolvia a consolidação de uma inteligência nacional livre do academicismo, consciente de si e das mudanças que vinham ocorrendo e transformando com rapidez os novos meios de transporte pela produção de larga escala industrializada. O modernismo brasileiro importa da Europa a postura de destruição dos antigos padrões clássicos, mas dando uma roupagem nova. Então eles queriam romper com os padrões clássicos, dando uma roupagem nova, utilizando assim a cultura brasileira, né? O interesse principal era desenvolver o pensamento autônomo, o artista ter autonomia e a livre expressão. A livre das escolas artísticas e intelectuais da Europa. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a Semana de 1922, como ocorreu e como foi. Ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 17 de 1922 e ela teve o objetivo de mostrar as novas tendências artísticas, aquelas tendências que vigoravam lá na Europa e criar uma arte genuína brasileira. Eles queriam parar, romper com os padrões clássicos lá da Europa e começar a fazer a sua arte aqui brasileira, mas diferente, utilizando aqui os modelos da cultura brasileira, mudar a arte. Essa nova forma de expressão não foi compreendida muito bem pela elite paulista, que era influenciada pelas formas estéticas europeias as mais conservadoras. O idealizador desse movimento, dessa semana, foi o pintor Di Cavalcanti. Em meio às agitações culturais que ocorriam lá na Europa, e além da comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, os artistas modernistas, os músicos, os compositores, os escritores, os artistas plásticos, eles pretendiam redescobrir a arte brasileira, redescobrir o Brasil por meio da inovação cultural, rompendo assim com os padrões clássicos europeus. Os jovens modernistas brasileiros, influenciados esteticamente pelos modelos das vanguardas, eles pretendiam produzir uma arte mais brasileira, sem perder o caráter nacional e sem o complexo de inferioridade em relação à arte europeia. Eles queriam eles queriam romper com os padrões clássicos, mas fazer uma arte tão boa quanto a arte europeia, assim mostrando a cultura brasileira, modificando um pouco a arte. Eles estavam, então, em busca da identidade brasileira. Aqui a prof vai falar um pouquinho sobre os principais artistas, aqueles que fizeram parte da Semana da Arte Moderna, que fizeram parte do modernismo brasileiro. Entre eles estão Oswald de Andrade, que entra como poeta e escritor, Anita Malfatti, a pintora e desenhista, Mário de Andrade, poeta, Manuel Bandeira, poeta e crítico literário. Não podemos deixar de falar do Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, que foi nosso compositor e maestro. Di Cavalcanti, que foi ali deu o pontapé na Semana da Arte Moderna, que esteve presente, ali. Tarsila do Amaral, a pintora e desenhista, e Menotti del Picchia, poeta e jornalista. Aqui eu coloquei algumas das principais características das obras que eles desenvolveram.
Primeiramente, rejeição pelo academicismo, né? Eles rejeitaram tudo que vinha do academicismo para poder fazer uma arte nova e inovadora. A informabilidade, a aproximação da linguagem popular e coloquial, as figuras deformadas, as cenas sem lógicas, né? Então deformaram aquelas figuras realistas, fazendo assim cenas sem lógicas, né? O abandono da apresentação de forma de maneira mais realista e a arbitrariedade no uso das cores, o uso excessivo das cores nas obras. Humor e irreverência, estranhamento, influências das vanguardas artísticas europeias. Quais vanguardas? As vanguardas: o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Essas vanguardas que eu estou falando aqui para vocês são as vanguardas que a gente já trabalhou no decorrer desse ano, né? Então são vanguardas que nós já trabalhamos, que já foi falado sobre suas características, suas tendências. Também outra característica é a valorização da identidade e cultura brasileira, as temáticas nacionalistas e cotidianas e a liberdade de expressão. Aqui nós podemos observar uma obra de Di Cavalcanti, né? Podemos observar nessa obra o uso excessivo das cores, que é uma das características do modernismo brasileiro. Também podemos observar que ela é uma obra influenciada pelo cubismo, pois temos formas geométricas, né? É uma obra mais geometrizada. Influenciada pelo cubismo era sobre, por quê? Porque o cubismo, ele era primeiramente com formas de cubos, cilindros, formas geométricas. Então foi aí que Di Cavalcanti se expressou, né? Para modificar a obra dele. E as características tais como carnaval, a mudança, as mulatas, os operários, as favelas, eram os temas que Di Cavalcanti mais trabalhava. Outra obra de Di Cavalcanti é o samba, também muito conhecido aqui do nosso país brasileiro. Aqui nós podemos observar traços marcantes, né? A sensualidade da mulher brasileira e a exuberância do nosso país tropical. Observamos também nessa obra que temos cores em excesso, né? Que faz algumas imagens ficar distorcidas, né? Podemos observar as cores bastante vibrantes e a influência do cubismo. Vamos falar um pouquinho do livro de Mário de Andrade. Ele é um dos principais nomes da primeira geração modernista e as suas obras apresentam nacionalismo crítico, liberdade formal e valorização da linguagem coloquial. Esse livro, Macunaíma, é o seu livro mais famoso e uma das obras mais importantes desse movimento. Tarsila do Amaral, agora vamos falar os operários. O que podemos observar de característica nessa obra? Observando de primeira mão, a gente já consegue observar um olhar de tristeza, de sofrimento, né? De indiferença, cansaço dos trabalhadores, né? As péssimas condições de trabalho. Representa a diversidade étnica, bem como dos imigrantes e dos migrantes de vários países, os colonizadores, os indígenas e os escravizados. Podemos observar que essa obra, ela retrata bastante como eles estão se sentindo cansados, né? É uma obra assim, bastante reflexiva, olhando para ela e observando. Aqui também não deixei de colocar uma obra Abapuru, da Tarsila do Amaral, que é uma obra bastante conhecida. Abapuru, que simbolizou o movimento que ela queria deglutir, ela queria engolir a cultura europeia e transformá-la em algo novo, na cultura brasileira, né? Valorizando assim nosso país. Observa também nessa imagem as cores fortes, a inclusão de temas imaginários e a alteração da realidade. Aqui, trabalhando com Tarsila do Amaral também, o uso alegre das cores, o uso que lembra o Brasil, usando imagens estilizadas, com cores de várias matizes,
deixando a imagem que lembra a nossa infância. Por quê? Porque a cuca, aquela que faz parte do folclore brasileiro, então lembra muito a nossa infância, que representa aqui esse personagem famoso, né? Aqui nós temos O Pescador, de 1925, mostra um vilarejo às margens do rio, com casas baixas em meio à vegetação, um homem que vive da pesca, os tons claros e com a predominância do verde, né? Mostra o sossego em que vive e a harmonia com a natureza. Também foi aqui colocado a obra A Boba, né? De Anita Malfatti. Aqui a gente consegue observar bastante o uso excessivo das cores, as formas geometrizadas e a deformação da imagem, né? Bom, agora na nossa atividade, nós vamos se dividir em grupo de 4 alunos, iremos observar a imagem da Tarsila do Amaral, vamos utilizar as técnicas de pintura e colagem e fazer uma releitura dessa obra. Na próxima aula nós iremos fazer uma exposição e vocês vão falar sobre as características do modernismo presente em cada obra que vocês fizeram.